caso do deputado Eduardo Bolsonaro, né, que incitou um novo AI-5, tem tomado, né, sido pauta das discussões. E eu acho que essa discussão ela pode ser válida se a gente fizer uma reflexão filosófica, uma reflexão acerca da concepção das coisas, né, e que sentido nós damos para elas, né? E uma dessas questões que a gente deve pensar é qual o sentido que a gente dá para a palavra liberdade. É liberdade. O que é liberdade? Em tempos em que as pessoas defendem a liberdade econômica, o que é liberdade? E se essa liberdade ela tem limites? Como assim limites? Liberdade? Liberdade é eu fazer o que eu quero, mas eu tenho que ter limites para o que eu faço? Como assim? Qual é a dinâmica da coisa? Eu acho interessante que as declarações do deputado, né, em que depois ele tenta, né, se abrigar dentro da questão da imunidade parlamentar, dentro da Constituição que ele mesmo critica, que ele mesmo ataca, né? E mais, ele não sabe, claro que ele não sabe, muitos também não sabem, por que existe a questão da imunidade parlamentar. É exatamente para trazer uma segurança jurídica aos parlamentares, para que eles pudessem expressar o que eles pensam sem ser punidos. Porque isso lá atrás, antes da Constituição de 88, o deputado ele tinha que pisar em ovos. Então se criou essa figura, esse instrumento para que o deputado pudesse trabalhar, né, pudesse expor suas ideias. É para isso. E aí se deturpa a ideia, né, desse instrumento quando se diz assim, o deputado pode falar qualquer coisa. Não, o deputado pode falar coisas, mas mesmo ele tendo imunidade parlamentar, há um limite. Há um limite aí. Qual é o limite? Quando se ataca o Estado brasileiro, quando se ataca a República. Aí é o limite. Porque eu não posso dar imunidade parlamentar a quem ataca o Estado brasileiro. E é o caso do filho do Bolsonaro e do próprio pai também, né? Então, assim, o limite da liberdade de expressão, chama-se respeito. Respeito. Você tem que respeitar o outro. O segundo parâmetro para conter, né, enfim, que limita a liberdade de expressão e que dá a ela, inclusive, força, é a tolerância com ideias contrárias. Você tem que saber que nem todo mundo concorda contigo e você não tem que se matar por conta disso. Certo? Muito bem. O terceiro aspecto é aquele, já que nós estamos aí, já que o grupo de bolsonaristas no Brasil, muitos se dizem cristãos, então vamos partir do princípio que o Cristo trouxe. Eu acho que é um princípio bem válido e que serve universalmente. Faça o outro aquilo que queiram que faça com você. Ou seja, se eu quero ter o direito de expressão, se eu quero poder falar o que eu quero, eu tenho que entender que os outros também poderão falar o que eu quero. Mas eu tenho que saber o seguinte, nem tudo eu devo falar por uma questão de respeito ao outro. Respeito. Então, eu não gostaria que uma pessoa que eu gozando da sua liberdade viesse e ofendesse a minha mãe. Então, eu também não vou ofender a mãe do outro. É um princípio de razoabilidade, do que é razoável. É isso que está em xeque na questão da família Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro e do pai do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro. Então, é essa a questão. A questão é que eles fogem do princípio mais, vamos dizer assim, do princípio mais basilar, das coisas mais comezinhas. Onde respeito, a gente tem que ter uma lei para se executar o respeito. Como assim? Não.
O deputado tem que ser punido sim, porque a liberdade dele atenta com a liberdade de um povo como um todo. Esta é que é a situação. Quando a tua liberdade não atenta com as dos demais, ok. Agora, quando você ataca a liberdade dos demais, aí então essa liberdade ela é menos importante, porque nós temos que pensar no país como um todo e não no indivíduo. Nós temos que pensar em uma sociedade, no coletivo e não simplesmente só no indivíduo. É isto.